Mais uma vez, para o Senhor, irmãos. Já tinha um tempo que eu não pregava. Então, devo estar um pouquinho enferrujado, né? Eu vou pôr um cronômetro aqui para eu não me perder, né? Para ser um pouquinho metódico. Irmãos, abram, por favor, suas Bíblias no livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. A gente vai lá no versículo 8 e no versículo 9. Diz o seguinte. Eu vou ler numa versão, irmãos. O Davi colocou aqui, né? NVI, isso. Eu vou ler numa versão que vai talvez destoar um pouquinho não. Então, do que vocês vão ler aí, mas está ali, não se percam, tá? A gente está falando a mesma coisa, com palavras um pouco diferentes. Eu gosto muito de fazer isso para ter uma compreensão melhor, para, às vezes, causa um impacto maior. E como eu pregava muito para jovens, eu tinha que procurar uma linguagem, né? E aprendi a ficar pulando com essas versões aí. Mas ela diz o seguinte na minha, tá? Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Na outra versão você vai escutar que Ele é longâmino, que Ele não quer que você pereça, né? A intenção aqui é a mesma, mas é diferente, né? O jeito de ouvir, né? É um pouquinho diferente. Eu quero. Não vou beber, mas eu quero. Eu vou beber. A carta de 2 Pedro, ela é uma carta pequena e ela é uma carta muito dos dias atuais. Ela é uma carta muito prática para a vida cristã em geral, né? E especialmente o capítulo 3, ele enfatiza ali e nos encoraja a permanecer firmes, tomar cuidado com falsos ensinamentos, falsos mestres, e aqui ele enfatiza, ele fala sobre a volta de Cristo, né? E isso tem falado muito ultimamente, né? A volta de Cristo, para mim, está muito próxima, né? Não sei se vai ser com a minha geração, com a dos meus filhos, não sei. Mas eu sinto que está um pouco mais próxima. Para mim, eu tenho percebido isso. E eu digo que essa carta ela é um pouco atual, porque eu não sei vocês, irmãos, mas de um tempo para cá, alguns assuntos... Eu não sou tão velho, eu tenho 38 anos. Tá vendo, pai? Eu tenho quase 40, hein? Toma cuidado, hein? Mas eu não me considero tão velho, né? Mas de um tempo para cá, algumas coisas que eu não ouvia antes, na mídia, assim, em rádio, eu quase não escuto mais rádio, eu acho. Existe ainda, né? Rádio FM, eu acho que a AM, eu acho que nem existe a AM. Tem? Existem as duas? Aí, que legal, né? Analógico, muito legal. Mas a gente não ouvia tanto algumas coisas. Por exemplo, eu tenho escutado muito podcast. É um programa, né? Você pode ouvir no YouTube, geralmente é um conteúdo fechado, eu escuto no carro, não vejo rádio, mas procuro programas assim. E de qualquer assunto que seja, irmãos, eu estava verificando, eu escuto muito sobre tecnologia, sobre filme, videogame, coisas de entretenimento. Seja qual for o assunto, sempre tem algum, se não for um podcast cristão, obviamente,
Mas sempre vai ter alguém que vai dar uma cutucada e falar assim, e aquele Jesus que não volta, que os tal dos cristãos ficam esperando? E tem um pessoal que eu costumo ouvir, que não tem nada a ver, irmãos, fala só de videogame, só um bando de menino, né? E não interessa o assunto, eles dão uma cutucada no cristianismo. Eles vão fazer uma chacotinha ali, sobre, né? Eles sempre colocam uma pitadinha. E antigamente parece que eu não via tanto isso. Eu não sei, eu posso estar errado. Mas havia umas discussões entre religiões, né? Entre de assuntos dentro da igreja, divergências e tudo, mas eu não via tão abertamente, um ataque tão abertamente. A gente tem visto, não só nessa questão, a gente vai ver em outros assuntos, ideologia, né, de gênero. Antigamente você quase não via, hoje é uma luta, né? Então, essa carta de 2 Pedro, e eu lembrei dela justamente por causa desse podcast, né? Aqui ele, na verdade, ele está falando de falsos mestres que falam, olha, está demorando, não veio. Vocês leem lá, vai dar uma compreendida. Mas eu fiquei pensando, o mundo hoje está pensando que ele está demorando e talvez essa história não é bem do jeito que os crentes estão pensando que é. Né? E os crentes estão aí morrendo e Jesus não voltou. E aí aqui, no versículo 9, a gente escuta Pedro falar que Jesus não está demorando, como alguns pensam, como alguns pregam, como alguns falam. Na verdade, irmão, ele tem sido paciente. Paciente. Sabe por quê? Porque ele não quer que a gente seja destruídos. Isso mexe comigo. Não é uma questão de tempo, irmão. Talvez seja uma questão de paciência da parte de Deus, seja amor da parte de Deus. Ele está esperando um arrependimento nosso. Ele está dando oportunidades, né, irmão? Oportunidade de arrependimento. E Ele faz isso porque nos ama. E é forte isso. Você já pensou por esse lado? Que cada dia, cada pôr do sol, cada dia que a gente levanta, é a paciência de Deus, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, para que a gente se arrependa, para que a gente não seja destruído. Porque se a gente fosse receber o que é merecido, a justiça, né? Às vezes a gente fica clamando por justiça, ainda mais em tempos como hoje, né? A política do jeito que está, a nação como é que está. E a gente fica clamando por justiça de Deus, eu fico pensando, rapaz, eu não sei, hein? Porque a balança de Deus, ela é fiel, irmãos. Ela não pende para o lado do cristão, se tiver errado. Ela é fiel. Talvez se Deus executar sua justiça, irmão, nem a igreja sobra. Tem que tomar cuidado com o que a gente pede às vezes, né? Então eu me apego muito na paciência do Senhor. E quando a gente... O irmão, ele na abertura, ele falou disso, né? Que Deus nos dá todo dia uma oportunidade. Está na minha palavra isso aqui, né? É tão bom quando Deus confirma as coisas, né? É lindo de ver. E quando se fala de oportunidade de arrependimento, irmãos, quando Deus está te dando a oportunidade, eu só vejo duas coisas, dois caminhos. Se tiver um terceiro aí, você pode até me explicar, mas, de regra geral, quando se fala de oportunidade, você vai ter dois caminhos. Ou você vai abraçar essa oportunidade, ou você vai recusar essa oportunidade. Ou você não vai deixar ela passar, ou você vai deixar a oportunidade passar. Só vejo esses dois. Alguns vão dizer, eu nem reconheci que era uma oportunidade. Tudo bem, você não está ligado.
de uma outra maneira, você deixou ela passar. Você recusou ela, porque você não está atento às coisas que estão acontecendo. Não é assim que se fala? A gente fala, houve muito de oportunidade no mundo empresarial, né? Empreendedorismo, na vida profissional, a gente fala muito disso, né? A gente está atento às oportunidades. E eu vejo esses dois caminhos. E quando a gente fala desses dois caminhos, é o seguinte: se você abraçar ela, está tudo certo, meu irmão. Tem um caminho a ser trilhado, obviamente, né? Porque, não sei se, diferente da oportunidade de ganhar na Mega, que pronto, acabou, resolveu alguns problemas, mas tem mesmo que você veja uma oportunidade, você vai ter que trabalhar, você vai ter que correr atrás, você vai ter que, mas você está no caminho certo, né? E está tudo bem, eu tenho certeza que Deus vai falar desse caminho aí aqui. E eu queria falar com você sobre quando você deixa a oportunidade passar. Quando a gente não abraça a oportunidade que Deus está dando. E aí, irmãos, para falar disso, eu procuro na Bíblia, a gente procura exemplos na Bíblia, né? E tem um cara que eu vejo o quão é nítido que essa pessoa teve inúmeras oportunidades, inúmeros privilégios, e deixou passar. A gente quase não fala dele, pouquíssimo se fala dele, aliás. Geralmente, quando a gente fala dele, é uma palavra, geralmente sempre assim mais focada, mas esse cara é Judas Iscariotes. Eu queria falar dele um pouquinho com você. Um cara que, quando a gente fala dele, geralmente você lembra o quê? Qual palavra que você lembra de Judas? Traição, não é? É um grande exemplo. Não é um exemplo a ser seguido, irmãos. Não é. Mas é uma lição de vida que a gente tem que aprender com ela. É uma lição aprendida. Para quem não sabe, eu trabalho com tecnologia, trabalho numa empresa de desenvolvimento de software, e uma das principais atribuições minhas é gerenciar projetos. E quando a gente gerencia projetos, seja qual que for, tá? Projeto de construir uma calçada, por exemplo. Vamos derrubar, fazer uma nova, é um projeto. As boas práticas de projeto pede uma coisa, geralmente no final de projeto. Olha, faça uma reunião e que ela é intitulada de lições aprendidas. Você vai se reunir, vai conversar sobre o projeto, o que aconteceu no decorrer desse projeto. O que foi bom você anota e repete no próximo projeto, o que foi ruim você corrige, para não cair nesse erro na próxima vez, né? Então, eu acho que cabe a gente fazer uma lição aprendida aqui de Judas, né? É um bom exemplo. E aí, a gente não vai abrir um texto específico para falar de toda a rotina de Judas, porque vocês conhecem boa parte da história de Judas, né? Se não toda ela, é bem conhecido. Mas eu quero colocar para vocês aqui, para a gente discutir juntos, né? O quanto a vida de Judas é um exemplo trágico de oportunidades perdidas. Porque pensa comigo, Judas não acordou do dia para a noite, eu creio nisso, tá, irmão? Eu creio mesmo. Não foi do dia para a noite. Um dia Judas acordou e pensou assim, vou trair Jesus, ó. Vou vender Jesus. Não foi, irmãos. Você não acorda, hoje você está aqui, a Ana, por exemplo. A Ana está firme, liderando. Amanhã ela quer saber? Vou para um bar. Não é assim, irmãos. Estou colocando um exemplo aqui meio assim, mas as coisas não se perdem, né? Quase não tem nenhum jovem aqui, mas teve um jovem uma vez que pregou aqui, sobrinho da Ana, o Mateus. Não sei se você vai lembrar dessa palavra dele. Cara, eu nunca me esqueci disso, tem muitos anos. Na palavra dele, ele falava assim, de acidentes aéreos. O Mateus, para quem não conhece, pensa num menino inteligente. Na verdade, a família, os dois lá, é extremamente inteligente.
O Mateus tinha uma forma de pensar que eu falava, esse menino é fora da caixa, né? E ele fez uma analogia do acidente aéreo com o pecado. Ele falou assim, olha, assim como na aviação, nenhum acidente acontece do nada. Vai acontecendo pequenos eventos, pequenas coisas, situação e uma coisa atrás da outra, que não são observadas até um momento que se leva a um desastre. E eu creio que na vida de Judas foi isso aí. Ele esteve com Jesus por o quê? Passou meio de uns 2 anos, mais ou menos, 3 anos, né? Olha só, 3 anos. Não foi de repente que ele resolveu trair Jesus. Alguma coisa ele foi aceitando na vida dele, naquele trabalho, naquilo que estava vivendo. Alguma coisa foi acontecendo, não foi sendo observado da maneira como devia, não foi tratado da forma como devia ter sido tratado. Aquilo foi tomando forma no coração, aquilo foi tomando espaço. Algumas coisas que eram importantes passaram de ser tão importantes, talvez. E ele perdeu a oportunidade. Olha só, ele estava com Jesus, fora os outros discípulos, né? Mas vamos dizer que naquela época, eles não tinham esse peso todo que a gente, né, de referência como tem hoje, mas eram todos praticamente alunos, né? Estavam todo mundo ali meio que pareado. Mas ele estava com o próprio Cristo. Ele teve a oportunidade, irmãos, de sentar com Cristo, seja numa fogueira, em qualquer momento, e falar assim, Cristo, tem algo dentro de mim que me desanimou. Eu não estou mais igual eu era antes. Sabe, tem uma coisa que está mexendo aqui. Ele podia ter feito isso. Ele poderia ter feito isso. E ter colocado um fim, talvez, em algo que foi cauterizando, não é assim que a gente costuma falar? Que foi cauterizando dentro da gente. Ele perdeu a oportunidade de tratar o mal na raiz. Com ninguém mais, ninguém menos do que Cristo. Não tem outro melhor para fazer e dar uma palavra, irmão, certeira para resolver o problema. Porque duvidar, cansar, se esgotar, se perder, acontece, irmãos. Acontece com qualquer um, acontece comigo. Acontece com o pastor, se ele não tomar cuidado. Acontece com a Suelen. Com jovens, então, se perder, nem se fala. Basta um videozinho para cima assim, que já desanda, já planta algo no coração. Isso acontece, irmão. Não tem jeito, não vamos ser hipócritas aqui, né? Acontece. Agora, o que você faz, a ação que você toma, mas olha só, quando você está em Cristo, quando você está próximo dele, essa coisa dissoa. É muito claro. Dissoar é um termo que a gente usa na música, né? Então, por exemplo, quando a gente dá uma nota aqui e o irmão entra em outro tom, geralmente o ouvido dá até um choque, assim, né? O Cássio, o filho da tia, sofria, coitado. O menino chegava a arrepiar lá quando a gente cantava desafinado, né? Ó, tem alguém fora. Que dissoa, não está na mesma ordem. Então, quando acontece algo na sua vida que vai contrário àquilo tudo que você tem vivido na sua vida cristã e tudo, você percebe que está errado. E aí, se você não confessa aquilo, se você não trata aquilo vai tomando forma. E Judas, exemplo, melhor exemplo para a gente ver isso. Teve oportunidade de confessar o pecado e tirar um fardo, porque eu tenho certeza que a gente sabe, irmão, o pecado é um fardo. É difícil de carregar o pecado. Não é fácil. Eu sei o que eu estou falando, irmãos. Pensa uma palavra que está em construção. Pensa uma palavra que eu quis rejeitar. Vou falar a verdade para os irmãos. Quando o pastor me pediu,
Meu coração chegou a fechar, pastor. Eu falei, não sou eu o cara para falar de arrependimento. Sendo sincero, irmãos. Mas eu tenho procurado estar sensível. E se Deus queria que eu me aprofundasse nesse assunto, então Ele tinha alguma coisa para mim. Irmãos, vou ser egoísta agora. Eu não aceitei pelos irmãos, eu aceitei por mim. Eu falei, eu preciso aprender mais disso aí. Então ela está em construção aqui na minha vida. Então se eu falar alguma coisa, irmão, que te constrange, que te incomode, perdoa. Tenha certeza que isso tem mais a ver comigo do que com vocês. Eu sei que Deus tem falado isso na minha vida. Então, eu sei, a gente sabe que o pecado é um fardo. O que Jesus fala sobre o fardo? Deixa Ele. Carrega o meu, que é bom. Ele teve a oportunidade de sentar com Cristo e aliviar esse fardo. E ele perdeu. Ele negou essa oportunidade. Irmão, Judas serve de exemplo de uma pessoa que desperdiçou privilégios. E isso é para crente, tá? Não tem visitante aqui hoje, né? Acho que não. É para nós, irmãos. Quem está ouvindo aqui, essa palavra é para nós, para a gente que está aqui, tá? Judas, ele era o tesoureiro, né? Vocês sabiam disso? Né? Judas era o tesoureiro do grupo, né? E era um cargo importante. Era um privilégio. Não pelo cargo de ser tesoureiro, mas olha só, Cristo e os discípulos confiaram a Judas esse cargo. Ele recebeu esse privilégio. Quando você tem um cargo para servir a Deus no seu ministério, isso é um privilégio, irmão. Servir a Deus é um privilégio. O seu cargo é um privilégio. Não pensa que seu cargo é um fardo. Não fica pensando isso. Que vir nos ensaios, tirar a música. Eu vou falar do louvor, que é o meu, né? Mas aplique no seu ministério aí. É difícil às vezes. Mas isso não é trabalho. Isso é privilégio. Privilégio de servir a Cristo. E Cristo nos confia esse cargo. E é pesado isso. E ele, sabe o que ele fez, né? Ele trocou esse privilégio por 30 moedinhas de prata. Vendeu o privilégio de trabalhar, de servir. Vendeu a confiança do Senhor Jesus Cristo. Então ele é um exemplo, irmãos, de como, se você não tomar cuidado, você vai queimar esse privilégio também, de servir na casa do Senhor. Ministério que Deus te deu e você não está usando aqui, você não tomou posse ainda. Que você não se manifestou o que pode fazer. Ministério é individual, né, pastor? Não é isso? Ministério é individual. Se eu sair dessa igreja aqui algum dia, for para outra, ministério de louvor é eu e Deus ali. Então é meu, é eu e Deus. Então, para onde você for, irmão, se você tem um ministério na sua vida, você não está usando aqui, irmão, vai doer o que eu vou falar, mas eu vou falar. Toma cuidado. Talvez você está vendendo seu ministério aí, por algo bem egoísta, pelo seu conforto, de não ter muito trabalho, porque é trabalhoso vir. Então toma cuidado, tá? Vamos tomar cuidado com isso. E a vida de Judas exemplifica assim para a gente o
perigo da traição espiritual. O que eu quero dizer com isso? É por isso que a Bíblia sempre alerta. E é uma passagem também, se você ler ela com calma, o versículo: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Se Judas tivesse parado e se examinado, como é que eu estou? Está certo isso? A forma como está indo, está do jeito que tem que ser? Será que eu não estou precisando pedir perdão? Será que eu não estou precisando corrigir alguma coisa? Será que não está na hora, irmão, de corrigir? Quem dera, irmãos, oh Deus, quem dera. Quem dera que a única pessoa que tivesse trocado Jesus por algumas moedas de prata tivesse sido Judas Iscariotes. Existe Judas, irmãos. Existiu, existem e vão existir Judas em todas as eras, em cada tempo. E eles, irmãos, tocam aqui no louvor, pregam nos púlpitos, vêm todo domingo na igreja, serve, parece discípulo, parece seguidor de Cristo, fala que ama, cheira cristão, é crente, fala que nem cristão. Mas pode vender o Senhor Jesus por 30 moedinhas de prata, por motivos egoístas, fúteis, carnais. Não é fácil, irmão. Palavra que confronta não é fácil, por isso que eu estou falando para vocês. Para mim, estudar isso não é fácil, porque eu tive que me examinar. Eu tenho que olhar para dentro de mim e ver que parece, tem cara, tem forma, mas se eu não cuidar, se eu não tratar, eu sou o próximo a vender Cristo, trocar Ele por qualquer que seja a minha necessidade naquele momento. A gente sabe que outros discípulos, na sequência ali do ato da crucificação, negaram a Cristo. Qual que é a diferença? Ficaram com medo. Está aí, são essas, o medo, então, são as 30 moedas de prata. Negaram. Vocês estão entendendo que eu não estou falando só de traição aqui, né? É muito maior a lição aprendida aqui. Por isso que eu falo que é um grande exemplo. É muito maior. Eu também vejo algo no final ali. Na trajetória de Judas, que prova para a gente o que a gente leu. Quando fala da paciência de Deus. E Judas, ele é essa história, tá, irmãos? Ele é a prova da bondade de Deus. De que jeito? Em momento algum, irmãos, Jesus, sabendo de tudo planejado, em momento algum, Judas recebeu algo diferente da parte de Cristo, senão amor, senão paciência,
Porque pensa você sabendo que tem uma pessoa para te trair, e você está falando, um aqui vai me trair, tem um aqui que está precisando converter, está precisando arrepender, e você não se arrepende, e ele está demonstrando sua paciência. Sabe, lá em... Vocês podem abrir aí, que vocês vão ler, Mateus, lá em Mateus, no capítulo 25, versículos 48 até os 50 ali, é bem no ato ali da... Vou abrir com os irmãos aqui também. Mateus, capítulo 28. Só um minutinho. No versículo 48, perdão, Mateus 25, né, que eu falei para os irmãos? Mateus 25, isso. Versículo 48 até os 50. Olha só. Irmãos, espera aí. É o 26, né? Perdão, é por isso. Eu já ia pôr a culpa no aplicativo, ó. De 26, isso. Verso 48. Olha só. O traidor, aí é a minha versão aqui, tá? Mas vocês vão entender. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. E olha só, Jesus respondeu: olha isso, irmãos, amigo, o que você vai fazer, faça agora. Tem uma versão que fala assim: amigo, o que você veio fazer? Em meio à traição, irmãos, o que Jesus recebeu o que Judas recebeu de Cristo foi um carinho, amigo. Mesmo quando a gente está errado, Jesus está falando para você: amigo, filho. É a prova, irmãos, da bondade de Deus. Não foi Cristo que deu que colocou Judas no caminho que ele trilhou, o fim de Judas, né? O fim de Judas foi terrível, né? A gente sabe. Mas da parte de Deus, da parte de Cristo, ele recebeu paciência, recebeu oportunidades, recebeu amor. Foi Judas que se colocou naquele caminho, irmão. Foi Judas que deixou a tragédia da vida dele acontecer. Foi Judas que ignorou a luz a qual ele estava exposto tanto tempo e preferiu ficar na escuridão. Se ele não estava prestando atenção, e por isso não reconheceu que era uma oportunidade, olha o que custou não prestar atenção. Aonde o levou esse caminho? E se ele sabia que era uma oportunidade e ainda assim permaneceu, olha o caminho, o fim que ele teve.
E é por isso que a gente começou lendo, né? Até meio alegre, né? A gente não é destruído por causa da paciência de Deus. Você pode pensar, nossa, que top, que bacana. Mas é uma responsabilidade. Se você não tiver temor, se você não tiver respeito por essa paciência, olha onde a gente pode parar, irmãos. Com um exemplo prático aqui da vida de Judas. E como eu disse, irmãos, se a gente não tomar cuidado, eu sou o próximo a vender Jesus. Eu sou o próximo a perder as oportunidades. Irmão, a oportunidade, essa oportunidade, ela é para agora. Ela não é para o final da campanha. Porque talvez amanhã, não, está muito longe amanhã. Porque talvez daqui meia hora, daqui 1 minuto, talvez, essa oportunidade pode passar. E agora, irmão, não tem desculpa. Porque se você estava dormindo, essa palavra falou para mim o seguinte: acorda. Não brinca. Não fica dormindo no ponto aí não, velho. Você está acostumado a ir para a igreja todo domingo, tocar todo domingo. Está tudo muito comum, né? Acorda. Eu estou te dando oportunidade. Todo dia eu estou te dando oportunidade. Toda hora eu estou te dando oportunidade. A cada minuto eu estou te dando uma oportunidade. A cada segundo eu estou te dando uma oportunidade. Acorda. É para agora. Você está esperando o quê? O que é que você está esperando acontecer? Mas não é um cabo de guerra, irmão. Não é um cabo de guerra. Isso aqui, esse arrependimento, irmão. Esse arrependimento não é que nem uma briga de casal, onde um está certo, o outro está errado. E aí você, por birra, não vai se arrepender porque não quer dar razão para sua esposa, ou vice-versa. Ou que seu namorado, quando você briga entre mãe e filha, ou filhos e pais, não vou reconhecer porque ele está certo, eu estou errado. Irmãos, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Isso é coisa humana. Esse tipo de sentimento é humano. Nós que temos isso. Somos nós que carregamos isso. O que está acontecendo aqui, irmão, é o seguinte: é Deus de um lado, de braços abertos, com os olhos cheios de lágrimas, falando: meu filho, vem, vem. É só você se arrepender. Irmãos, mas arrependa-se. Se arrepende e vem. Não tem, eu não vou falar: eu te avisei, está vendo, você reconheceu. Não é assim a coisa. É o que eu estou falando, isso não faça uma analogia com a relação humana. É muito maior do que isso. É muito mais sério do que isso. Porque se você dormir no ponto, se você ficar com isso, se você falar: não, amanhã eu me arrependo. Tocou, mas não tocou tanto. Irmão, não existe mais sombra de dúvida do que está acontecendo. A gente está vendo o jeito que o mundo está caminhando. E eu não estou falando, irmãos, só da volta de Cristo aqui, não. Que para mim está muito claro as coisas acontecendo, assim. Não estou falando só disso, não. Estou falando, irmão, de realmente você sair aqui, bater o carro e não chegar nem no destino final. Ou coisa pior. Vocês escutaram o testemunho do irmão Paulo Sérgio, da filha dele? Irmão, 22 anos. A filha dele sofreu 3 AVCs. Poderia ter sido só um. Já parou para pensar nisso? Então não pense porque você é jovem, não tem tempo.
Irmão, não brinquem com a paciência de Deus. Ela é demonstração de amor para com a gente. Palavra pesada, irmãos. Difícil de ser ministrada. Principalmente quando ela, como eu disse, está em construção na minha vida. Mas eu sei que eu preciso disso. E a gente só vai ser cheio do Espírito, porque é o tema da campanha Arrependei-vos, sejais cheios do Espírito. Só vai ser cheio, irmão, no momento que houver arrependimento verdadeiro. Não tem jeito de ser cheio se você já está cheio de outras coisas aí. Não vai acontecer. Não coloca vinho novo em vaso velho, né? Não tem jeito de colocar remendo novo em pano velho, irmão. Porque o Evangelho, na verdade, ele não é remendo. Ele é vida nova. Deus quer fazer nova todas as coisas. Então, arranca essas coisas aí. Para de ficar pensando demais. Para de ficar fazendo conta demais. Para de... Acorda. Não, está tudo muito certo. Não está, irmão. Não está. Examine-se. Examine-se. Para que o Senhor nos cubra com a tua misericórdia. Que o Senhor faça muito mais. Nos alivie esse fardo. E o arrependimento tenha frutos verdadeiros. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Eu sou grato pela tua misericórdia, Deus. Pela tua paciência. Mesmo sem